Boa noite a todos e todas. Nós estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é o Departamento de Políticas Públicas e o nosso curso de graduação é em Gestão de Políticas Públicas. E esta é uma aula, a última aula da disciplina de Gestão de Ateliê de Políticas Públicas 5. E nessa aula de hoje nós vamos fazer a apresentação dos vídeos que foram ao longo do semestre produzidos pelos 6 grupos que se formaram a partir dos projetos. Tá? Estes vídeos fazem parte do projeto de melhoria da qualidade de ensino do curso de Gestão de Políticas Públicas, ao qual eu, professor Fábio Fonseca, professora Terezinha Albuquerque e o nosso monitor Álvaro Duarte fazemos parte. Então, a gente espera que essas apresentações sejam proveitosas, que todos possam usufruir com conhecimentos, adquirir conhecimentos a partir do que os grupos fizeram ao longo do semestre e dizer para vocês das boas-vindas, boa sorte e que daqui possam surgir discussões de políticas públicas bastante interessantes e relevantes para a sociedade. A nossa expectativa é que os trabalhos sejam os melhores possíveis, como o Fábio falou, que isso gere frutos em futuras apresentações e eventos acadêmicos e que isso também seja um portal para vocês para o campo de emprego lá fora. Então, ficamos com a incumbência de fechar o trabalho. Espero que vocês tenham paciência. Afinal de contas não, a gente não sai no afinal de contas fechar é sempre complicado. Vamos ser rápido, mas preciso no que vamos dizer. Projeto Catadores de Lajes, RN, buscando a prosperidade profissional. Associação Educacional de Controle e Proteção Ambiental, tem aí essa sigla. Passa aí, por gentileza. O projeto ele visa trabalhar essa realidade lá de Lajes, no município de Lajes, né? Nosso colega aqui é conterrâneo de lá e se sensibilizou com essa situação. E aí o nosso objetivo, melhorar as condições de vida dos catadores do lixão do município de Lajes, RN Brasil, objetivo específico, profissionalizar os catadores de materiais recicláveis do município de Lajes, de maneira que sejam capazes de transformar esta atividade em uma cadeia produtiva. Esse é o nosso objetivo específico e o nosso objetivo geral. Antecedentes e origem do projeto. Olha, o que aconteceu foi basicamente o seguinte: nós somos procurados, por uma entidade, por essa entidade de esses associados, que eles perceberam a necessidade de se organizarem, de discutirem, de planejarem e para em cima disso buscar uma melhor realidade para os seus e para o seu trabalho, para a maneira como eles exerciam suas funções. Então nós fomos procurados e a partir daí surgiu a proposta de nós fazermos uma intervenção que fosse capaz de, juntos a esses associados, procurar melhorar ou atenuar essa realidade tão dura e cruel que eles têm naquela região. Então, vimos aí, por exemplo, essa realidade. Vimos, por exemplo, que esse projeto, ele nasce dessa necessidade e a implementação do projeto está em sintonia com a lei número 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí nós vimos uma coisa interessante, só título de curiosidade para vocês, a necessidade de dar um tratamento correto. Então, o projeto ele visa não só atuar junto aos catadores, mas junto também à própria comunidade. Porque é muito importante essa definição que nós estávamos vendo e quando estávamos estudando e aprofundando sobre isso, o grupo a gente se deparou com alguns termos muito interessantes. Apesar que lá em Ateliê 2 a gente já trabalhou com lixo, o nosso grupo trabalhou também com resíduos, mas foi resíduos eletroeletrônicos, um outro grupo que eu participei. E aí eu vi uma coisa interessantíssima aqui, a diferenciação básica entre resíduos e rejeito. E a palavra rejeito está muito em evidência, desde que estourou a barragem lá de Mariana, que a situação de rejeitos hoje está muito em evidência no mundo todo, e no Brasil inclusive. Então, os resíduos se consolida com aquilo que pode ser reciclado, com aquilo que tem valor econômico, com aquilo que pode ser reutilizado, ao passo que determinados frutos dessa coleta vão ser chamados de rejeitos, e esse rejeito aí ele não tem como ser utilizado.
E aí é interessante que seja dado um destino, né, correto, ambientalmente correto a esses registros. Certo? Então é essa proposta basicamente que nasce nesse nosso processo. Bem, aí vale a questão da justificar por que a política de intervenção no município de Lages, quando a questão da profissionalização dos catadores é importante. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, no ano 2014, existiam cerca de 2 mil lixões espalhados pelo Brasil. E aí vem um contraponto justamente com a Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala que tem que acabar com isso. Tem que se fazer uma nova forma de tratar o lixo, uma nova forma de pegar isso e tirar do meio ambiente e dar uma destinação correta. É justamente o que acontece... Passa por favor. Justamente ao contrário do que acontece lá em Lages, são fotos de Lages, um lixão plenamente a céu aberto que contamina todo o solo, contamina o lençol freático, porque desce poluição para o chorume para a terra, certo? E vai justamente de encontro a questão da lei, dá uma contraposição. Volta aí, por favor. Além disso, a questão dos catadores especificamente, que hoje existem 13 famílias registradas junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da cidade de Lages, para coletar o lixo no lixão. Só que a realidade lá é totalmente diferente. Essas pessoas são cadastradas, entre aspas, um cadastro virtual, vamos dizer assim. Todo mundo passa lá, todo mundo pega, e é uma realidade bem chocante quando você vai lá, da questão de ver pessoas lidando diretamente com lixo, pegando coisas que são prejudiciais à saúde. E aí, além disso, a questão do que, segundo o compromisso empresarial de reciclagem, que são empresas que fazem um levantamento sobre o lixo e a reciclagem no país, existem apenas 13% dos municípios que têm algum tipo de reciclagem, algum tipo de política voltada para a reciclagem. Pode passar. Só para explicar, basicamente, que são imagens de acondicionamento do lixo, do lixão, pode passar mesmo. Vocês podem ver que queimam, jogam o lixo lá, o caminhão chega com lixo, despeja, a galera corre para tentar aproveitar o máximo e depois jogar no fundo. Exatamente. Pode passar só aqui. E aqui é o marco lógico de definição das atividades. No caso, o que a gente espera? Que os catadores se profissionalizem de uma forma que entre 18 e 20, em próximos 6 meses, sejam realizadas atividades de maneira mais profissional, através de palestras, de qualificação profissional, passa aí, através de palestras, através de adquirir ferramentas para dar melhor suporte ao trabalho deles, luvas, até carros mesmo, um galpão para poder armazenar o que pode ser reciclado, o que não pode. E aí, o que a gente espera é pelo menos 80% das atividades e ações realizadas conforme o cronograma, 70% das atividades desenvolvidas com alta qualidade, certo? Separar o lixo, catar o lixo, destinar corretamente, ver o que pode ser aproveitado, o que tem valor econômico, o que não tem. Isso num médio prazo. E pelo menos 80% dos recursos necessários para a realização das atividades disponibilizados. E aí a gente espera também a colaboração da FUNASA, Prefeitura, Senai, Senac, todas essas instituições que de alguma forma podem contribuir para o projeto, tanto na qualificação quanto no viés econômico, para que seja viável. E aqui está a tabela com o cronograma das atividades, né? O nosso projeto está pautado em 24 meses, e aí é distribuído, por exemplo, construir o galpão estará até o 6º mês, deve ser realizado. E temos, por exemplo, a avaliação que vai ficar ao final do projeto para ser realizado nos últimos 3 meses. Pode passar, André, só tem informação. Esse aqui é descrito no nosso orçamento, né, do projeto. E aí nós separamos alguns tópicos, como construção, equipamentos, e posterior vai vir os outros. O principal do nosso orçamento, o que sai mais caro, mais oneroso, vai ser a construção do galpão, com 500 metros quadrados, que vai custar mais de R$500 mil.
E aí vem os equipamentos, e entre outras coisas. Pode passar, Adriana. Então, e produtos para o escritório, que operacional, né? A parte operacional. Material expediente, as nossas despesas, enfim, com combustível, despesas diversas, combustível, realizar capacitação, entre outras coisas. E aí, só vamos. O nosso projeto ficou numa bagatela pequenininha de R$ 875.631,90. Precisa Amaral. Esse aqui é o nosso cronograma de desembolso, que quando você submete um projeto, principalmente se você vai para o Sicom, você tem que ter um cronograma de desembolso a cada mês, quanto que você pretende receber de parcela para poder executar suas atividades, cobrir seus gastos. E aí, dividido, aquele primeiro cronograma é os 12 primeiros meses, e aqui é o 13º ao 24º mês. Pode passar, eu acho que agora são nossas referências. Médica. Mais. Em 2010, o Brasil não deveria mais ter lixões a céu aberto. Porém, a meta não foi cumprida. Existem, pelo menos, 2.000 lixões espalhados em todo o Brasil, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, que pediu uma prorrogação do prazo. O estudo feito pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostra que 40% de todo o lixo produzido no Brasil não tem destinação adequada, como os lixões não têm tratamento ambiental. A decomposição dos resíduos sólidos contaminam o ar, a água e o solo. A situação se agrava com a presença de catadores de material reciclável que retiram lixo em busca de material para vender às usinas de reciclagem. Os catadores disputam espaço com tratores, caminhões de lixo e máquinas pesadas de resíduos sólidos. Prevê que as cidades desenvolvam planos de gestão do lixo, em que os catadores sejam incluídos de forma digna no sistema de coleta seletiva, por meio de cooperativas e associações. Existem hoje, de acordo com o levantamento feito pela Federação Estadual dos Municípios, existem 179 locais de destinação de resíduos. Destes, 177 são considerados lixões. Portanto, existem apenas 2 aterros sanitários. Um que é localizado na região metropolitana de Natal, que atende a 8 municípios, e o outro que fica na cidade de Mossoró, que atende a demanda do município. Segundo o IBGE, existem 167 municípios no estado do Rio Grande do Norte, dos quais 158 não dispõem de aterro sanitário ou local adequado para a destinação dos seus resíduos, segundo dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O atual coordenador da política de resíduos sólidos do estado do Rio Grande do Norte, o engenheiro Sérgio Bezerra Pinheiro, explicou melhor a situação do Rio Grande do Norte. Então, o que ocorreu? Ocorreu que a política trouxe algumas questões que o nosso plano não abordou. Tipo, envolver todos os resíduos gerados. Ainda está da mesma forma. Ou seja, existe mais lixão do que município. Porque tem município que tem mais de um lixão, e tem município que tem aterro e tem lixão. Um exemplo, Ceará-Mirim, que é o aterro da região metropolitana de Natal. Mas o lixão de Maxaranguá tem em Ceará-Mirim. Entendeu? E tem mais de um lixão em Ceará-Mirim. Tem um de Maxaranguá e tem um de Ceará-Mirim mesmo, coleta de Muriú e joga no lixão. Infelizmente, os técnicos criam uma fenômeno muito grande em cima disso e termina levando muitos custos que inviabilizam o município de ter pequenas soluções. Essa política voltada para a questão dos catadores, especialmente, ela está sendo tocada pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, né, que inclusive está com um projeto voltado para 32 municípios. E nós fazemos parte do comitê de gestão. Infelizmente, esse projeto foi suspenso por um problema com a Fundep, que é a fundação da UNP, que é a Fundação Executora. A ideia, na verdade, hoje é que se crie redes em relação a esses municípios, né? E de se fazer o cadastro de todos os
catadores. Esse projeto, por exemplo, era para cadastrar 2.600 catadores do Estado, fazer o diagnóstico não só deles, mas das famílias, ver as demandas e ver também as demandas em termos de apoio, estruturação, balança, prensa, galpão, né? E montar uma rede de escoamento e produção dos catadores. Né? O plano, da forma que ele foi feito, na verdade ele definiu mais alternativas, mas não da forma que está. Mas não assim, não vai ser a SEMAI que vai tocar a organização disso, até porque isso cabe muito aos municípios, a gente está mais acompanhando e sugerindo. Da prefeitura, porque uma das coisas importantes que a gente orientou, é que faça o cadastro dessas pessoas nos programas sociais. Né? Porque é a porta de entrada para que ele possa depois participar desses outros programas aí, através das cooperativas. Né? Se foi com essa ótica, tudo bem. Se foi com outra, aí não vai cadastrar por cadastrar, não vai ter muito sentido. E assim que elas minimamente começam a organizar esses catadores para realizar a coleta seletiva. E aí, em relação aos catadores, assim, talvez a grande questão que eu acho hoje é que existe um movimento nacional e os catadores aqui no Rio Grande do Norte não conseguiram ainda se articular em forma de rede para trabalhar de uma forma nem natal, onde eles são mais fortes. Né? Eu tenho uma cooperativa que muitas vezes está... o serviço público tem encarado, como a política diz, a coleta seletiva preferencialmente está para os catadores. Mas está simplesmente transferindo esse serviço. Não é assim. Não é porque os catadores não têm condições tecnológicas, né, nem intelectual, de do dia para a noite começar a resolver o problema de coleta seletiva em todos os municípios. Né? Então, eles não vão nunca conseguir operacionalizar de uma forma organizada se não tiver um apoio da prefeitura de alguma entidade. Como está lá no Seridó, vocês vão encontrar CAPES, que dá um apoio em CAICó, em parede. Então, um apoio e suporte técnico especial. Né? Isso foi que nos justifica hoje a Natal ainda está com índice baixíssimo de coleta, 2%, 1%. Né? Então, tem que haver uma mudança desse paradigma, se já sei se é a palavra correta, em relação aos catadores. O Natal tem um plano de resíduo, ela passa a ser obrigatória. Da mesma forma que a prefeitura se obriga a ter o sistema de coleta, o município é obrigado a também fazer. Aí fica esse 8, né?